Olá, vamos para a nossa continuação da aula de números inteiros, que é o item 3.3 do nosso curso de pré-cálculo. E depois da aula 8, que nós pegamos uma aula do curso de matemática básica e colocamos como aula 8, essa aula 9 é uma aula em que nós vamos falar sobre algo muito clássico da época de Euclides, o indivíduo que estudou os números primos, que é o item 3.3.2, que é alguns subconjuntos especiais dos números inteiros. São alguns, vamos dizer assim, subconjuntos de Z. Em termos de matemática básica, veja que nós estamos numa matemática básica um pouco menos básica, já que a gente está no ensino superior, a gente precisa aprender algumas coisas um pouco mais detalhadas. Então, desses subconjuntos de Z, o 3.3.2.1, números primos. A situação dos números primos, em termos do assunto exatas, ele é importante porque até hoje não se sabe uma fórmula adequada para os números primos, e se eles são finitos ou infinitos. Isso está associado à computação e a várias teorias matemáticas. Os números primos são chamados de P e estão dentro dos números inteiros. O número primo, a palavra primo, ela vem de primário, números primários. Por quê? Nós aprendemos a fazer fatoração. Fatoração é decomposição em fatores primos, ou seja, são os números que formam todos os outros números. Significa que um produto dos números primos implica que todo número é formado a partir de números primos e da operação entre eles. E os números primos, eles estão contidos dentro de N. Aí você vai falar, mas você está falando isso dentro de Z? Lembra que N está contido em Z. Então, por causa de informações mais detalhadas sobre operações, é melhor didaticamente ter colocado aqui como um subconjunto especial de Z. A definição matemática de um número primo, que nós vamos chamar de P maiúsculo aqui, é x tal que x pertence aos naturais. Isso é importante. Isso gera uma relação de implicância. Essa seta aqui chama implicância, relação de implicância. Que x divisível por x só é divisível por ele mesmo e divisível por 1. Ou seja, ele só é divisível por ele mesmo e por 1. Essa notação matemática que diz o número primo é todo número que somente é divisível por 1 e por ele mesmo. Veja bem, isso aqui é uma questão de entendimento de processo. Qualquer número é divisível dentro dos naturais. Então, nós já chamamos atenção para isso. Se o P pertence aos naturais, a operação aplicada dentro dos naturais tem que pertencer aos naturais. Significa que esse número, divisível por ele mesmo por 1, tem que pertencer aos naturais. Isso caracteriza os números primos. Um exemplo de número primo é 2. 1 não é considerado primo, porque se ele for considerado primo, muitas teorias e hipóteses elas serão negadas. Então, convenientemente, a gente não considera os números 1 como primo. 5, 7, 11, 13, aí nós já pulamos para 17. Aí você vai perceber que a gente vai pegando aqui, exceto o número 2, todos os números primos são ímpares. Então é uma coisa interessante também. Aqui eu posso colocar vírgula ou não, 3 pontinhos.
E aí aqui eu tenho que interpretar, principalmente você da exatas, a matemática básica para você é seu alfabeto, né? Então você bate o olho aqui, você já verifica que são primos. Aí você vai entender que esses 3 pontinhos aqui tendem ao infinito. Então até o momento, tudo leva a crer que são infinitos. Mas ainda é uma questão a ser elucidada. Dentro dos números primos, vamos obter as propriedades deles. As propriedades dos números primos nos indicam várias maneiras de responder várias situações em termos de equações, em termos de raciocínio dentro da matemática básica. Nós vamos fazer aqui várias propriedades, né? Pelo menos umas 9 propriedades aqui de números primos. Talvez você não encontre em nenhum livro tantas propriedades assim, mas aqui nós vamos falar da boa parte delas, tá? A primeira propriedade, ela é a base da fatoração, chama Teorema Fundamental da Álgebra. E nós utilizamos isso como uma das propriedades dos números primos. Eu falei álgebra, né? É da aritmética. A propriedade básica da aritmética, ela diz o seguinte, ó, todo n, ou seja, todo número natural diferente de zero, todo n diferente de zero, pode ser dividido, lembra que esse asterisco significa diferente de zero, né? Pode ser dividido, e é o que nós falamos antes, da base, né, do número primo, da fatoração, pode ser dividido em produto. E ele tem que ser único, porque se ele não for único, ele determinaria outro número. Em produto único de números primos. Isso significa fatoração, que já foi visto. Qualquer número, então, a gente fatora e ele é o chamado número primo. Ele é formado por um produto de números primos. Veja que interessante, ó. Né, indica assim, ó, vamos dizer, ou seja, né, ou seja, pode ser isto é também, são números compostos. Então, exceto os primos, todo número que pode ser dividido num produto único de primos são números compostos. Por isso, então, que existem os primos. Eles não são compostos, porque eles são só divisíveis por ele mesmo e pela unidade. Então, vou pegar, por exemplo, aqui o número 10. O número 10 é par, ele não é primo, mas 10 é igual a 2 vezes 5. De novo, chama atenção para esse pontinho aqui em cima, né? Que aqui embaixo, ó, seria 2,5, tá vendo? Isso a gente vê muitos erros em livros e até em aulas, né? Colocar esse pontinho embaixo, ele não é, ele é aqui no meio. Pegar 12 é um número par, então o 12 vai ser dividido, fatorando, né? Ele é dividido por 2, 3, a fatoração, 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. E aí nós podemos ir fazendo vários casos associados a isso. Então, vamos fatorar. Se ele for dividido só por ele mesmo e pela unidade, ele é primo. Na fatoração a gente não divide pela unidade, né? É importante isso. E aqui nós vamos, disso que nós falamos, nós vamos tirando as outras propriedades, né? Então aqui, ó, um número, ou eu posso dizer assim, um P pertencente a N, e aí nós precisamos usar o asterisco, o zero não pode entrar nessa conversa, diferente do 1, e diferente de 1, é primo. Então você agora vai fazer um diagnóstico de número primo, né?
se não puder ser decomposto. Que é o que nós falamos acima, né? Por isso caracteriza o termo primo. Então, o número que não pode ser decomposto, ou seja, não é um número composto, logo ele é primo. E se o número for composto, ele não é primo. Ele não pode ser decomposto em P, número primo, A vezes B. Vamos dizer assim. Aqui, né, sendo que A e B tá o que, né? A e B diferente de 1. Esqueci de colocar o que? O D aqui. Esse símbolo significa I, né? E esse aqui, ó, tá o que? Posso colocar TQ também, não tem problema. Posso colocar 2 pontos e até ponto e vírgula. Eles significam tal que. Tal que é separado, tá? Isso é óbvio, né? Você pega o 7, por exemplo. 7 vezes 1. Ele não pode ser, se a gente desconsiderar o diferente de 1 aqui, ó. Logo, ele é primo. 3, a mesma coisa. 5, a mesma coisa. 9 não, né? 3 vezes 3, 9. Tem a propriedade número 3, chama lema de Euclides. Famoso matemático grego, foi diretor da escola de Alexandria, que escreveu os elementos, né? Para quem for matemático, é muito importante ler ou ter os elementos de Euclides, pelo menos dar uma lida nele. E lá ele faz várias afirmações, axiomas no início do livro, né? E um dos axiomas interessantes dele é que nunca a somatório das partes é maior que o todo. É interessante isso porque o pessoal da área de humanas algumas vezes fica dizendo que a parte é maior que o todo, que o somatório das partes é maior que o todo. Isso aí é contra o lema matemático de Euclides. Não vamos entrar nos detalhes do que leva a falar isso, né? Mas para nós da área de exatas é difícil. E vários axiomas de Euclides, quando eles foram analisados em detalhe, verificaram que ele gerava outra geometrias não euclidianas. Então os axiomas de Euclides valem para a geometria plana, mas também não é algo que nós vamos entrar em detalhes, né? Então o lema de Euclides diz assim, ó, se P é primo, e P dividir A vezes B, aqui você já vai pegando a noção da importância das operações, né? A e B pertencente aos naturais desconsiderando o zero, então P divide A, ou P divide B. Esse tracinho também significa divide, né? Não é só tal que, né? Faz todo sentido. Aqui faz todo sentido. Se você for pensar bem nisso aqui, ó, por exemplo, o que ele está falando? Se P é primo e P dividir A vezes B, então P é divisor de A ou P é divisor de B. Vamos pegar aqui, ó. 2 vezes 7. E vamos dizer aqui que esse número aqui é quanto? 14, né? Então se aqui eu colocar 7, ó, a única possibilidade de dividir isso aqui, ó, né, que vai dar 2 no final, deu 1, é um deles ser primo, tá vendo? Só que é ou, né? Não é i. Não são ambos, né? Essa é esse lema de Euclides. Acaba sendo importante e muitas vezes ele é cobrado em provas, em vestibulares, em exercícios, para o indivíduo ter uma noção intuitiva desse lema. Ele não é necessariamente ensinado, né? A outra propriedade é a 4, se P é primo, ó,
no estudo detalhado em matemática, quando fala se P é primo, já vem na sua cabeça. Só é divisível por 1 pela unidade, né? É o número não composto. E a propriedade anterior, né? Um produto de dois números, se P divide um ou outro, né? Primo. E se for possível dividir um número composto, eu vou voltar aqui, ó, chamar sua atenção. Esse número aqui, ele tem que ser composto. Ou ele é 1 e primo, que entra no lema também, ó, A vezes B, né? Que nós estamos chamando a atenção aqui. Pensa nisso que nós acabamos de falar, né? Medita um pouco. Então, se P é primo e A pertence aos naturais não diferentes de zero, né? Então, A elevado a P menos A é divisível por P. Também dá pra gente raciocinar de forma até intuitiva nisso, né? Se P é primo. Vou colocar aqui, ó, A elevado a P menos P. Lembra que A elevado a P é P vezes o A. Nós vamos falar de potenciação mais à frente, né? Mas nós já falamos na base que o que é um número elevado a outro, né? Tantas vezes aquele número, a multiplicação dele, né? Divisível por P. Então, isso é chamado pequeno teorema de Fermat. Deixa eu colocar aqui. Fermat foi o grande matemático. Ele era juiz na cidade da Itália. E ele escrevia os teoremas dele ao lado do livro de Diofantes, se eu não estou enganado. Me perdoa aí, né? Isso aqui vai para o YouTube, mas vai que eu me enganei. Mas depois eu olho aqui e talvez corrija. Ele escrevia do lado os teoremas. E os teoremas dele foram demonstrados, né? Todos os teoremas. Aí sobrou o último teorema que estava difícil de demonstrar, já tinha passado muito tempo, mais de 100 anos. Ninguém demonstrava o teorema. Vou só abrir uma observação aqui, né? Chamado Último Teorema de Fermat. Já que nós estamos falando de matemática básica, compensa. Eu me lembrei agora. O último teorema de Fermat, mas falando um pouco dele, ele é contemporâneo de René Descartes. René Descartes nasceu em 1596 e morreu em 1650. E eles trocavam cartas, né? E quem entregou para estudo esse livro de Diofantes do Fermat foi o filho dele. Ele era juiz, mas era matemático amador. Ele adorava estudar matemática e tinha um raciocínio matemático muito bom. O que o último teorema de Fermat fala? Ele diz assim, ó, se A elevado a N mais A elevado mais B, vamos chamar de B. Vamos colocar diferente, vou colocar aqui, ó. C elevado a N diferente de A elevado a N mais B elevado a N, tal que N maior que 2. Então veja só, se isso aqui for C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, é o teorema de Pitágoras. Certo? Aí ele vai e faz o seguinte questionamento. Ele faz assim, valores inteiros, e aqui, né? N pertence aos naturais diferentes de zero, isso nós já sabemos, né? E não negativos. Então, olha só que interessante, ó. Será que isso aqui é verdade? Aí ele não provou. E ele escreveu do lado do livro assim, encontrei uma maneira fácil de demonstrar o teorema. A prova do teorema dele, em mais de, eu acho que 200 anos depois, tem mais de 110 páginas. E aí até hoje os matemáticos românticos ficam imaginando se ele realmente encontrou uma maneira fácil de provar esse teorema, e até hoje nós não conseguimos. E na construção da demonstração do teorema de Fermat,
várias áreas profundas da matemática foram descobertas. Mas ele foi demonstrado. Eu até esqueci o nome do indivíduo que demonstrou o teorema, mas eu nem pensei que ia falar isso nessa aula. Mas é algo curioso que você pode buscar na internet, no Google, para saber se você gostar de matemática. Então vamos lá, vamos pegar um número qualquer aqui, 6 elevado a 3. Então, A não precisa ser primo, né? Mas 3 tem que ser primo. Que multiplica, menos, né? Aqui, menos. O 6, né? Porque é A menos A. Ele vai ser igual, se a gente fizer a conta, 6 elevado a 3, 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6 dá 6, 186. Menos 6. Eu vou pegar a conta aqui. Espera aí que eu vou fazer a conta. Agora não consegui fazer essa conta de cabeça não. Talvez eu tenha errado. Vou fazer aqui, peraí. Aliás, é algo que você tem que fazer, é estudar matemática muito em paz, tá? Muito importante em paz. 216 menos 6, 210. Então eu tenho aqui 210. O que está falando esse pequeno teorema de Fermat? Então ele é divisível por quem? Pelo primo. 210 tem que ser divisível por 3. De fato, nós temos por aquelas regras, e aí seria bom vocês buscarem isso também, né? Quais são as regrinhas de divisão. Mas se você tem um número e o somatório dele é divisível por 3, então ele é divisível por 3. 2 mais 1, 3 é divisível por 3. Então 210 é divisível por 3. Vamos fazer aqui, 210 por 3 dá 21, dividido por 3 dá 7, né? 7 vezes 3, 21. A gente coloca 21 do outro lado. 0, 0 aqui, 70. Então esse é o chamado pequeno teorema de Fermat. Em relação a um número qualquer elevado ao número primo menos esse número, isso significa que o resultado é divisível pelo primo que está sendo elevado. Vamos para a nossa quinta propriedade dos números primos. Se P é primo, e diferente de 2 e 5, agora já começa a ficar mais detalhado, né? 1 sobre P é sempre uma dízima. Com um período, a dízima periódica, né? Com um período. Nós vamos falar de dízima periódica em breve também. P menos 1, ou, aqui é ou, tá? Um divisor de P menos 1. Veja que os indivíduos tinham muito tempo, né? Ficar pensando nisso. E realmente a matemática é meditação. Por exemplo, no curso de matemática da Federal de Juiz de Fora, muito tempo atrás, tinha um professor, eu fiquei sabendo por um colega que contou, né? Ele ia ensinar trigonometria, ele entregava um barbante e um prego para a pessoa, os alunos falavam assim: muito bem, vai lá para algum lugar, para uma mesa, lá para o chão, para a areia, bota esse prego no chão, bota o barbante e vai mexendo o barbante em volta e descobrir quais as propriedades trigonométricas da circunferência. É algo interessante, né? Eles tinham que pesquisar tudo, mas é algo que existia na Grécia Antiga. E a matemática básica é a matemática grega, tá? A gente está estudando aqui o que os gregos fizeram e fizeram bem feito. 1 sobre 7. Ele, P, aqui é o 7, é primo. Diferente de 2 e 5. Então 1 sobre P vai ser uma dízima periódica. Essa dízima periódica vai dar 0, 14, 28,
57. E aí sim, toda ela se repete, ó. O período é esse aqui, ó, 14, 28, 57. É grande, né? Aí o período dela, 14, 28, 57, é número 6. São 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então o período, de acordo com o que a gente viu ali, ele é o número 7p menos 1. Ou seja, quem que é o período? 7, que é o primo, menos 1, 6. Realmente aqui, ó, esse período tem 6 números no período. É isso que foi falado. Tá? Ou, vamos pro ou agora, né? Pegar 1 sobre 11. Pegamos que estão pertinho. Dá 0, 9, 90. 0,90, né? 9, 0. Vou colocar aqui. Então, o período é 90. 2, né? Então, o que é período nesse caso? O divisor de P menos 1. Aí vamos ver. Período é o divisor de P menos 1. Qual que é o período dela? 90. Quanto que é P menos 1? 10, né? Que é 1, vou colocar aqui, 11 menos 1. Então, olha que interessante. Ou você descobre o número do período, né? Ou ele é divisível por P menos 1. Ó, 90 por 10, né? Ele é divisor. Não precisa saber que vai dar 9, isso não importa. Mas o que importa é que ele é um divisor de P menos 1. Curiosidade? Bem curiosidade mesmo, né? Vamos para a regra número 6 aqui. Propriedade, não regra, né? Um número P. O que é o número P? O número primo. Um número P ou primo maior que 1 é primo. Então eu já estou usando o primo para indicar que é primo. Maior que 1 é óbvio, porque 1 não é primo, né? Se, e aí é outra característica do número primo, né? E somente se outra característica de primo. Olha só que interessante, por isso que nós tivemos que falar de fatorial antes. Se primo menos 1 fatorial mais 1 for divisível por P. Numa matemática mais aprofundada, a gente teria que fazer demonstração de tudo isso, né? Chamado Teorema de Wilson. Eu não sei quem que é o Wilson, não. Alguns matemáticos mais famosos, sim, né? Mas o Wilson, não pesquisei o Wilson, não. Só sei que o teorema é dele. Tem bastante Wilson no mundo. Eu não sei quem que é o matemático Wilson, não. O que significa? Vamos pegar aqui o 5, né? Maior que 1. O que ele está falando? 5 menos 1 fatorial mais 1. Está dizendo que ele vai ser divisível por 5. Olha, 5 menos 1 fatorial é 4 fatorial mais 1. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Lembra? Não precisa colocar o 0, né? Se colocar o 0, fatorial de 0, tem que colocar fatorial de 0. Fatorial de 0 é 1. Mais 1. Isso aqui vai ser igual a 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 mais 1 é igual a 25. E 25 é divisível por 5. Então esse 25 aqui, ó, é divisível por 5. Isso é uma demonstração por exemplo, né? E o 5 é o primo. Aí vamos fazer aqui isso aqui eu não coloquei exemplo, eu vou colocar exemplo. Vamos fazer um contra-exemplo. Que o contra-exemplo diz o quê? O contra-exemplo diz que se eu não seguir essa regra tem que dar errado. Isso é um contra-exemplo. Então vamos pegar aqui 4. 4 não é primo, né? Então 4 menos 1 fatorial mais 1
vai ser igual a quanto? 3 fatorial mais 1, que vai ser igual a 3 vezes 2 vezes 1, mais 1, vai ser igual a 6 mais 1, que é igual a 7. E 7 não é divisível por 4. Vamos aqui para o número 6. 7. Né? Esse aqui é o 6, deixa eu ver aqui. 6. Vamos para a propriedade número 7. A propriedade número 7 dos números primos diz assim: chamado por postulado de Bertrand, se n pertence aos naturais, então presta atenção aqui nos símbolos, né? Existe, esse é para o lado aqui é existe. Então, existe P primo, existe um número P primo, tal que, vou colocar tal que assim como TQ, né? Poderia colocar o traço, tal que N é menor que o P, que é menor ou igual a 2N. Então esse é o postulado de Bertrand. E vai continuar sendo postulado até que provem o contrário. Ainda não aconteceu. Então vamos pegar um exemplo do postulado de Bertrand. O que ele está dizendo aqui, né? Vamos pegar um N aqui. N é 4. O que ele está falando em relação a isso? Quanto que é 2N? 2N é 8. Aí ele está dizendo que se N pertence aos naturais, existe um primo entre esses dois, entre o N e o 2N. Entre o número primo entre 4 e 8 é 5, né? O 5 é que é o primo. Então ele está dizendo que o N vai ter que ser menor que o 5 e menor ou igual a 2N. E de fato, nós descobrimos isso. Ó. 4 é menor que 5 e 5 é menor ou igual a 8. Tá? Aí nós estamos dizendo que o 5 é o primo entre N e 2N, de acordo com o postulado. Propriedade número 8. Propriedade número 8 diz assim, ó, esse símbolo aqui é para todo P primo maior que 2. Então agora o 2 não serve, né? Existe um N, esse N que nós falamos, que pertence aos naturais diferentes de 0, né? Tal que, vamos fazer o tal que assim de novo, P é igual a 4N mais ou menos 1. Vamos para o exemplo. Então, para todo primo maior que 2, existe um N que pertence aos naturais, exceto 0, tal que P é igual a 4N mais 1. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos escolher o N. O N é igual a 3. Aí, o que é esse primo a partir disso? Né? Esse primo é 4 vezes 3. Vamos colocar mais 1, né? 4 vezes 3 mais 1. Vai ser 12 mais 1, que é igual a 13. E 13 é primo. Vamos fazer 4 vezes 3 menos 1, que é igual a 12, menos 1, que é igual a 11. E 11 também é primo. Ambos são primos. Fica aí o exemplo dessa demonstração. Né? Então, para todo primo maior que 2, o 2 não pode ser considerado. Existe um N que pertence aos naturais, tal que isso aqui é uma fórmula de obtenção de primo. Né? Isso que nós acabamos de colocar aqui, ó, 4N mais ou menos 1. Uma forma de obtenção de números primos. Tá?
Vamos aqui para uma outra propriedade, que é a propriedade número 9. Essa propriedade número 9, vamos falar assim, ó, para todo P primo, pode ou não colocar a vírgula, né? Até mais bonitinho se colocar. Para todo P primo maior que 3, aí é outra maneira de arrumar números primos, né? Existe um N que pertence aos números naturais diferentes de 0, né? Tal que (6n), eu vou colocar aqui P, né? É igual a 6n mais ou menos 1. Então vamos para o exemplo. Vou pegar o 5 de exemplo. O n vai ser igual a 5. Então o que ele está dizendo aqui? Ó? 6 vezes 5 mais 1. Tem que ser primo. 6 vezes 5, 30. Mais 1, 31, né? E 6 vezes 5, 30. Menos 1, 29. Ambos primos. Aí está o exemplo. Ambos são primos. Então, essa propriedade 9 também é uma outra maneira de encontrar números primos. É bastante importante, principalmente na computação avançada, né? Não a computação de fazer pequenos programas, mas avançada. Daqui vamos falar, depois das propriedades, tipos de números primos. Veja que isso aqui é um raciocínio, é um treinamento de raciocínio. Para que serve isso para o dia a dia? Só para adquirir habilidade intelectual mesmo. Ou como disse Arquimedes, né? Somente a ciência pura é digna de um espírito evoluído. Mas é uma coisa interessante, porque esse aqui é raciocínio, ele dá bases para raciocínios mais complexos. Fugir disso, fugir dos raciocínios básicos, é ter dificuldade na matemática avançada, né? Então, um primeiro exemplo aqui são os primos de Fermat. O juiz de direito lá, que gostava de brincar com matemática. Os primos de Fermat, ele dá aqui uma fórmula para primo. É chamado 2 elevado a 2n mais 1 para ele. E só para dar um exemplo, vamos chamar aqui um primo qualquer, ó. Vamos pegar aqui, então não podemos esquecer que faz parte dos naturais diferentes de 0, né? Então vamos pegar aqui, ó, 2, vamos pegar como exemplo o próprio 2, né? Pegar o n igual a 2, 2 vezes 2 mais 1, e aqui eu vou ter 2 elevado à quarta, dá 16, né? 16, só que eu só errei aqui, mais 1 embaixo. Mais 1 vai dar 17, 17 é primo. Então essa aqui é a maneira que o Fermat encontrou de gerar números primos. Nós não sabemos se isso vai até o infinito, tá? Pode parecer óbvio, né, porque os números naturais são infinitos, mas nós não ainda temos a certeza, não foi demonstrado. Como nós falamos, não temos a certeza que não foi demonstrado. Esse aqui eu tenho que olhar a cola, não ia lembrar desse nome nunca, né? Primos de Sophie Germain. Então, muitos matemáticos brincaram com os números primos, né? Ele fala assim, ó, P é primo, define-se assim. Se P é primo, então essa aqui, ó, essa setinha aqui, ó, ela coloca se então. Então a gente lê
quando ela aparece, ó, se P é primo, então é isso que está escrito, né? 2P mais 1 é primo. Isso aqui é ensinado, né? Normalmente a gente trabalha com isso até para a questão de formar número ímpar. Veja que exceto 2, todos os primos são ímpares, né? Aí aqui até que faz sentido considerar isso. Vou pegar aqui, pegar um exemplo qualquer, né? Pegar aqui, quer ver, ó? Pegar o 2 também, a gente pode pegar o 2 de exemplo. 2 vezes 2 mais 1 é primo. E é, né? 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. E 5 é primo. Outra maneira de construir números primos. Vamos aqui brincando de construir números primos. Primos de Wefferick. Também não tem jeito de não colar, né? Wefferick. Fala aqui, ó, se P é primo, e isso aqui é até interessante, P elevado ao quadrado, ele vai ser divisor de 2P menos 1 embaixo. Aqui. Aí, esse aqui já é mais complexo, né? Fazer isso. Em termos de exemplo. Então, se P é primo, e P tem que necessariamente, P ao quadrado tem que ser divisor de 2 elevado a P menos 1. Como precisa de muita calculadora para fazer isso aqui, ó, vai deixar você fazer isso aqui em casa. Pegar os exemplos, se for 1093 e 3511. Aí nós teríamos que trabalhar com primos, colocar na internet, tá? Mas é só aqui no caso foi curiosidade mesmo, tá? E existe um tipo de primo chamado de primo fatorial. Os primos fatoriais significa que todo fatorial mais ou menos 1 é primo. A gente até já viu um exemplo anterior, né? O que ele diz assim, ó: o fatorial de um n qualquer pertencente aos naturais diferente de zero mais ou menos 1. Aí nós teremos primo. Também vão ser boa parte dos ímpares, não é mesmo? Então isso aqui ficou aí uma aula em que a gente fala de números primos, né? Falamos aí pouco mais de meia hora só sobre números primos. E vamos continuar aqui a nossa conversa em termos de matemática básica e matemática grega. 3.3.2, né? Dentro desses subconjuntos especiais dos números inteiros. Ponto 2. E esse vai ser os chamados números triangulares. Eles foram estudados e desenvolvidos na escola pitagórica, né? Eu aconselho a quem gosta de matemática dar uma lida na história da matemática. Pitágoras estava lá no século 5, 6 a.C. Não se sabe se ele realmente existiu ou se a escola existiu, mas eles formaram uma espécie de seita em que eles eram vegetarianos e tinham que manter segredos sobre as descobertas. Conta-se até que um dos integrantes da escola contou um segredo e ele foi morto pelos pitagóricos. Pitágoras, segundo conta a história, ele aceitava falar para mulheres. Veja que nós estamos falando aqui de preconceito de muitos séculos com as mulheres, né? Ele aceitava dar uma palestra inicial
para as mulheres, e depois ele separava as mulheres e falava para os homens que teoricamente seriam mais capazes, né? Hoje a universidade está dominada pelas mulheres e nós sabemos que isso não é verdade, foi apenas uma questão de força na história da humanidade que colocou as mulheres como subalternas, né? Não existe nada que justifique isso. Nos dias de hoje nós sabemos. Então, mas ele foi lá só para lembrar, lá no século 5, 6, ele aceitava explicar para as mulheres. Inclusive diz que uma esposa dele tinha sido aluna dele, né? Algo interessante isso. Então esse T, números triangulares, pertence aos números naturais, né? O zero ele pode entrar também, a gente pode até colocar asterisco aqui, ó, porque vai ser a partir do 1 mesmo, né? Então ele é formado, eu vou escrever, depois a gente faz a sentença matemática da definição, né? Ele é formado pelo somatório é masculino, viu, gente? Não é a somatória não, é o somatório dos pontos dos vértices dos triângulos equiláteros dentro de outros triângulos equiláteros. Não vai pegar só vértice, mas aí quando a gente considera um triângulo dentro do outro, o vértice dos triângulos, né? Os vértices de triângulos equiláteros mais 1. Então começa com 1. Triângulo equilátero é aquele equo é igual, né? Látero vem de lado mesmo. Os lados iguais. E 1. Então ele começa no 1. Tá? E assim, a fórmula, né? Tn, para formar números triangulares, ele é igual, aqui é o símbolo do somatório, né? Esse somatório vai de n até um k, começando num k, esse k é igual a 1, e somatório de k, relativo a isso. Então, que k pertence aos naturais diferente de zero. Então, como é que seria isso? Então, vamos pegar aqui, ó, o T1. O T1 é 1, somatório de 1. Aí eu tenho 1, eu não tenho triângulo. Mas, se eu pegar aqui o T2, para fazer o T2, como é que funciona isso? Tem que fazer o somatório. Quem que é o somatório dos números naturais? 1 mais 2, vai dar 3. Aí eu tenho aqui, ó, triângulo equilátero, 1, 2, 3 vértices. Aí sim, os vértices de um triângulo equilátero. Está longe de ser equilátero, mas estamos lá, né? T3, como é que ele vai ser formado? Ó, 1 mais 2 mais 3. Né? E isso vai dar quanto? 6. Que triângulo equilátero que é isso? Vamos fazer um triângulo um pouco maior. Observe que lá na metade desse outro triângulo, ó, eu faço outro equilátero. Então vamos colocar os números aqui de outra cor. O vértice aqui vai ser 1, outro vértice 2, 3, 4, 5, 6. Esses são os chamados números triangulares. E aí, só fazer o restante, né? Pode ir fazendo aí o restante. Então nós utilizamos essa fórmula e aí nós vamos colocando um triângulo dentro do outro. Eu vou fazer o próximo, porque senão talvez você não consiga pegar a ideia. Somatório 1 mais 2 mais 3 mais 4. Quanto que vai dar isso? 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10, né? Então, como é que eu faço então esse triângulo aqui? Ele é assim. São vários triângulos. Melhor fazer o menorzinho primeiro, tá? Fazer o pequenininho primeiro. Eu quero fazer um triângulo aqui, ó. Não ficou bonito não, vou fazer melhor. Esse é um triângulo. Aí, a partir desse aqui, ó, tem outro.
Os pitagóricos ficam pensando nisso, né? Aí eles vieram aqui e fizeram outro triângulo, ó. Não ficou bonito não, peraí que eu vou arrumar. Aqui, ó. Certo? Aí a quantidade de vértices que tem. Vamos lá então fazer a contagem dos vértices para dar o número triangular associado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então é possível transformar os números triangulares nesses triângulos uns dentro dos outros, os equiláteros. Eles fizeram esses testes e associaram a geometria com a aritmética, né? E aí também é um caso interessante, mas já teve questões associadas a esses números já perguntados e normalmente as pessoas não sabem isso. Também é uma curiosidade, mas é uma curiosidade de certa forma interessante, porque passa a ser uma maneira de contar vários triângulos dentro de outro triângulo. Vocês devem ter visto alguns joguinhos de raciocínio lógico, fala quantos triângulos tem dentro desse triângulo. É baseado nesses números triangulares pitagóricos, né? Aqui da matemática básica. Vamos falar dos números quadrangulares. Aí você já vai ver que é quadrado, né? Nos quadrangulares vamos chamar de K. Qual que é a fórmula para o K, né? K está contido no subconjunto dos naturais. Para formar K, eu tenho n ao quadrado. Agora eu já sei. Tem que estar entendendo o significado de quadrado, né? Tal que, elevado ao quadrado, por causa da área do quadrado, que n pertence aos números naturais. Ou, vamos escrever assim, ó, K é igual a n, tal que n pertence aos naturais, tal que n ao quadrado, né, é n vezes n. Mas esse aqui é muito fácil de formar, de fazer, ó. Mesmo que eu comece com 1, ó, olha só, é a quantidade de quadrados que eu tenho aqui, ou subquadrados. Olha só, o próximo quadrado, quando eu vou para o K2, ó, eu vou ter quantos quadrados aqui, ó? 2 elevado a 2. 1, 2, 3, 4. Por isso que é bom aqui esse quadriculadozinho, ó. 3, ó. 3 ao quadrado, 9, né? Então você vai saber quantos quadrados eu vou ter aqui dentro. Agora você deve lembrar de algumas questões que você já viu no passado, que seria muito fácil de resolver se soubesse isso, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui, esses são os números quadrangulares. Então, o próximo vai ser 16. 4 elevado ao quadrado, né? E aí, 16 quadrados. Esses são os números quadrangulares. Números formados pelo quadrado de um número natural. Agora nós vamos iniciar dentro dos números inteiros. Vamos iniciar ainda. Você tem que entender que dentro dos conjuntos dos inteiros, nós vamos ensinar potenciação, radiciação e as várias operações. Inclusive, nós vamos falar de fatoração, nós vamos dar as bases das equações e inequações dentro dos conjuntos numéricos, né? Então eu vou pegar todas as informações associadas aos conjuntos dos números inteiros para passar para vocês. Então aqui nós temos o 3.3.3, operações em Z. Vamos começar com exponenciação. Operações em Z.
A operação em Z, a primeira que nós vamos falar é potenciação. Se você achar que a aula está longa, você para e continua depois, tá? Nós não estamos assim dando aula para shows ou para dar uma aula rápida para você aprender tudo. Isso não existe, né? Se não tiver concentração, se não tiver foco, você não vai aprender direito. E mesmo com foco, com concentração, a gente erra por falta de atenção, né? Quem nunca errou por falta de atenção? Aliás, é muito natural nós errarmos por falta de atenção. E um erro por falta de atenção, ele não é demérito, não é uma falta de conhecimento, né? Muitas vezes o indivíduo está cansado, né? Mas assim, treinar o foco é importante. Imagina, você não estuda, aí vai fazer uma prova, né? E ali você exige, a prova exige 3 horas de atenção. Você não treinou para isso, nem para ter atenção. Então é preciso focar, direcionar o pensamento, né? Potenciação ou exponenciação. Por definição, é a quantidade de vezes que nós multiplicamos um número por ele mesmo. Estamos dentro dos inteiros, tá? Então significa que esse n aqui, ó, pode ser positivo ou pode ser negativo. Ó, a vezes 3 pontinhos a. Quantas vezes? N vezes. Ou seja, multiplicado por n fatores iguais, que é o A, por n fatores A. Tal que o A tem que ser diferente de zero, senão não tem graça, né? Imagina se fazendo a conta 0 vezes 0 vezes 0, coloca lá 100 zero, vai dar a mesma coisa, né? Então aqui o A, ele é dito, ele é chamado de base do expoente, e o N é o próprio expoente. E a partir daqui nós temos propriedades. E essas propriedades é que determinam as chamadas propriedades operatórias. E a partir das propriedades operatórias é que nós temos as bases para a resolução de exercícios sobre fatoração. As propriedades operatórias da potenciação vão ser: pegar um número qualquer, né? Pode ser, eu devia ter mudado aquilo ali, mas tá bom. Eu vou chamar de A. Ó. A elevado a zero é igual a 1. Por definição, todo número elevado a zero é 1. Então tem vários exercícios interessantes que utilizam esses conceitos aqui. A elevado a 1 é igual a ele mesmo. Também por definição, é chamado aí conceito primitivo, né? Aí nós podemos ter assim, ó, bem importante isso, vou colocar menos A elevado a um expoente ímpar. Vou facilitar aqui em termos didáticos. Se ele é ímpar, o resultado vai ser um menos, vou chamar de P, menos P. A outra variável aqui, né? É menos P. Isso aqui é bem importante. Se eu tiver menos A elevado a um expoente par, ele vai ser P. Ou seja, ele vai ser positivo. Isso é muito fácil de demonstrar, né? É só ir fazendo. Itens, propriedade número 5, né? A gente vai fazendo exercício e vai mostrando isso. Vou pegar, por exemplo, ó, um A elevado a menos x, por exemplo. Ele é a mesma coisa de 1 sobre A elevado a x. Muitos exercícios são resolvidos com essa visão aqui. Tá certo? Isso é bem interessante, tá? Só que tem uma condição aqui, né? A tem que ser diferente de zero. A condição essencial é que ele seja diferente de zero. Tá certo? Daqui, ó, nós vamos sair para a propriedade número 6. Que interessante. Vamos colocar aqui, ó, A sobre Q, por exemplo, elevado a x. Isso é igual a
A elevado a x sobre Q elevado a x. O que você não pode esquecer de jeito nenhum aqui, por necessidade básica de funcionamento? Q tem que ser diferente de zero. Divisão por zero dá absurdo, né? E então nós não podemos aceitar divisão por zero aqui nessa matemática, tá? Vamos colocar aqui a sétima propriedade. A sétima propriedade diz assim, ó, multiplicação de potência na mesma base. Fundamental para resolver exercício na potenciação. Multiplicação de potência de mesma base. Lembra que é base, né? É o número que fica embaixo. Expoente é o número que fica em cima. O que significa isso? Tem aqui, ó, A elevado a M vezes A elevado a N. Eu tenho que A é igual a M mais N. Fundamental isso. Fundamental. Isso aqui é fundamental. Se fizer com número, a gente vai conseguir fazer isso usando a calculadora, sem demonstrações matemáticas mais elaboradas, né? O 8 é divisão de potência de mesma base. Isso aqui é fundamental entender para quando a gente chegar em logaritmo. Em breve nós vamos para logaritmo. Então, dentro dos conjuntos numéricos, nós vamos falar de logaritmo. E logaritmo, ele é um tipo de potenciação. E aí, sabendo potenciação, você vai saber tranquilamente resolver logaritmos. Tranquilamente, né? Então, o que nós temos aqui? Ó? Vamos colocar assim, A elevado a M dividido por A elevado a N. Vai ser igual a A elevado a M menos N. E A elevado a N tem que ser diferente de zero, né? Mas aí é tranquilo isso. 9. Propriedade 9. Aqui. Potência de produto. O que é a potência de produto? Temos dois produtos, A vezes B elevado a N. Isso é igual a quê? A elevado a M vezes B elevado a M. Isso é bem simples. Potência de potência. Nós multiplicamos um pelo outro. A potência de uma potência. Então, por exemplo, vou ter aqui A elevado a M elevado a N. O que eu tenho aqui em relação a isso? A elevado a M vezes N. Boa parte dos exercícios considerados difíceis são desses últimos que nós estamos vendo aqui, tá? Aplicando direitinho, eles não ficam tão difíceis assim. Potência de quociente da divisão, né? Vamos pegar aqui como exemplo A dividido por B. Como está elevado a nada ali, né, tem que ser diferente de zero, B. Ele vai ser igual a elevado a M, com B elevado a M. Ó, eu não coloquei aqui, mas fica dito, tá? Apenas por uma questão de economia mesmo. Todo número no denominador tem que ser diferente de zero.
Falamos várias vezes, né? E potência com expoente racional. Olha que interessante, a gente entra em radiciação. Porque nós vamos entrar nos números racionais agora, que é um dos conjuntos numéricos, né? Então o que é isso? É com expoente racional, ó, m dividido por n com n diferente de zero, tá? Fazer assim não, vou melhorar isso aqui. A elevado a m dividido por n. Fazer assim. Fica melhorzinho, né? Isso é igual a, presta bem atenção que isso aqui é fundamental para a maioria dos exercícios na sua vida inteira. Ó. O denominador, ele vai ser o índice da raiz. E A elevado a m. Isso é igual para os dois lados. Se tem igualdade, é igual para os dois lados, tá certo? Ok? Essa aula 9, então, ela fica por aqui. Nós fomos até a potenciação dentro dos números inteiros. E o nosso próximo item, que é a aula 10, vai ser o conjunto dos números racionais. Teremos mais propriedades, mais operações. Depois, quando terminar os racionais, a gente vai resolver alguns exercícios. Dentro dos números racionais, a gente vai ver as mesmas propriedades. Nós vamos falar de dízima periódica. Dentro dos racionais, você já viu as aulas sobre operações de frações e razões, então isso também vai ser dado. E nós vamos falar, principalmente, o mais importante dentro dos números racionais, é quando a gente vai tratar de raiz, tá certo? Depois nós vamos para os irracionais, que vai ser rapidinho, eles têm coisas interessantes, e aquele que nós vamos gastar um tempo maior, é um conjunto dos números reais. Números complexos, nós teremos um módulo só para números complexos, ok? Tenha aí bom estudo. Tudo de bom. Qualquer dúvida, entre em contato.